Se você tem agenda cheia, trabalha sob pressão constante, dorme, mas não recupera, produz, mas se sente cada vez mais cansado, o problema não é falta de disciplina. O seu problema é biológico. Ninguém te explicou direito isso até hoje e esse canal aqui existe única e exclusivamente para isso. A vida é um treino, a vida é um treino, a vida é um treino, treino. A vida é um treino, a vida é um treino, a vida é um treino, treino. Eu não cheguei à biologia do estresse por simples e mera curiosidade acadêmica. Eu cheguei por colapso. Eu estava vivendo o meu auge profissional, estava fazendo muito dinheiro, muito reconhecido profissionalmente, dando cursos, palestras e treinamentos. Eu era visto como um dos exemplos do que é ser sucesso como professor de educação física. Só que um dia eu acordei sem vontade de viver. Eu estava vivendo um burnout que chegou silenciosamente e de repente eu não queria mais ter a vida que eu tinha e nem ser a pessoa que eu era. E o que piorava é que todo lugar que eu ia as pessoas queriam tirar foto comigo e me tratavam como referência. Elas queriam nitidamente ser eu, mas eu não queria mais ser eu. E isso fazia eu me sentir cada vez pior. Até que em um determinado momento, vendo ruir toda a minha ideia do que era saúde, performance e sucesso, eu comecei a pesquisar como é que eu podia sair daquele buraco que eu estava, né? E eu comecei a estudar sobre neurociência, biologia evolutiva, antropologia, e eu atravessei um portal, conheci um mundo completamente diferente, entendendo sobre movimento humano muito além de estética e contar calorias, entendendo sobre respiração, entendendo sobre imersão no gelo, sobre filosofia estoica e estudando sobre esses elementos, construindo protocolos para aplicar na minha própria vida, para tentar, de uma tentativa desesperada, me tirar daquela situação. Eu consegui sair daquele lugar, eu consegui me restabelecer, me reerguer, voltar a ter vontade de viver, voltar a ter energia, voltar a conseguir ter uma vida boa. E a formatura que eu precisei passar para ver se isso realmente funcionava foi o fechamento da minha academia. E ao a minha academia fechar, eu precisei ter um conjunto de habilidades, lidar com uma pressão, com um estresse, com um caos no nível tão elevado, e eu acertei em todas as decisões que eu pensei assim, cara, alguma coisa aconteceu comigo. Se fosse em outro momento, eu teria colapsado de vez, teria padecido. Sério. E eu consegui tomar as melhores decisões, eu não perdi uma noite de sono, minha saúde não piorou, tem coisa aí. E aí eu entendi que esse era o meu chamado, levar para o mundo essa prática, essa metodologia que eu havia concebido no pior momento da minha vida, que me ajudou a passar pelo momento mais desafiador da minha vida. E foi aí que surgiu a biologia do estresse. O erro não é trabalhar muito, o erro é ter um excesso de sobrecarga no seu corpo, no seu cérebro, sem nenhum tipo de recuperação adequada. O estresse não é vilão. O corpo precisa de início, meio e fim. O mundo moderno não oferece fim. O alarme nunca desliga. Burnout não é fraqueza. É excesso de adaptação sem retorno ao equilíbrio. A partir disso, eu mergulhei em uma pergunta muito simples. O que está biologicamente errado na vida de pessoas de agenda cheia, assim como eu? Eu mergulhei numa jornada, numa pesquisa muito profunda, mergulhando na biologia do estresse, entendendo os mecanismos biológicos que envolvem o mecanismo de estresse, entendendo o conceito de mismatch ou descompasso evolutivo, entendendo o funcionamento do eixo HPA, que é o painel de controle que gerencia a resposta ao estresse do nosso corpo e do nosso cérebro, entendendo aspectos como sono, movimento, inflamação, cognição, dados reais de profissionais que vivem sob pressão. A biologia do estresse, o método parte de uma pesquisa profunda sobre o que é o estresse, no aspecto mais inicial e biológico do estresse, e por que nós sofremos com estresse crônico por conta desse descompasso entre a nossa biologia e a vida moderna. E ao fazer essa pesquisa e trazendo isso para a pesquisa de campo, pesquisando em mim e em centenas de alunos meus, o padrão se repetia em todos eles. O que eu vi não foi um problema individual, foi um colapso sistêmico de pessoas de agenda cheia. Ter vivido o burnout e o desafio da minha academia me levou a pesquisar sobre a biologia do estresse e ver que pessoas de agenda cheia eram carentes de um protocolo, um método, alguma coisa que as ajude a dominar o estresse.
e a construir saúde, resiliência e alta performance. Porque o que a maioria das pessoas não consegue ver, principalmente profissionais da área da saúde, é que burnout, ansiedade, depressão, sobrepeso, sedentarismo, queda no desempenho profissional, tudo isso tem a mesma origem, que é esse descompasso entre a nossa biologia, o nosso cérebro e a vida moderna, que gera o estresse crônico. E por que a maioria das pessoas não se dá conta disso? Porque o estresse crônico vai causando um impacto negativo de forma silenciosa e a médio e longo prazo. Quando você vê, você tá doente. Quando você vê, os sintomas começam a aparecer, a cabeça não desliga, começa a aumentar a gordura abdominal. E aí nos exames você não tá tão mal assim, mas no consenso geral de todos os exames que a gente deveria fazer para avaliar o nível de estresse, porque não é um exame só, a gente está vivendo estresse crônico. E o que eu tenho aqui na minha mão é um compilado de tudo que eu venho estudando com base sólida para ajudar com a biologia do estresse pessoas de agenda cheia. Então eu passei a estudar primeiro o que a literatura diz sobre a biologia do estresse. Então a primeira coisa que eu fiz foi buscar na ciência e fazer uma revisão bibliográfica do que a ciência diz sobre o estresse. E a primeira coisa que eu percebi é que tem uma visão muito superficial do aspecto psicológico e cognitivo apenas. Só que o estresse é um fenômeno biológico e poucas pessoas têm essa abordagem. Então eu fui pesquisar sobre a biologia do estresse, fiz um mergulho profundo sobre o que a ciência diz sobre isso. Depois disso, das práticas que eu fiz para me tirar do burnout, as evidências científicas sobre elas. Treino curto e intenso, prática de respiração, imersão no gelo, ajuste dos ritmos circadianos, estoicismo. O que a gente tem de evidência e por que elas funcionam? Depois eu fui a campo aplicar em mim os protocolos de diminuição do estresse crônico e usando o estresse agudo como treinamento com o princípio de Hormese e aí aplicando nos meus alunos e colhendo os resultados dessa aplicação que eu concebi nessa pesquisa robusta aqui com vários achados incríveis. E aí nos últimos meses eu me fiz uma pergunta: como é que eu prevejo as tendências para 2026 para pessoas de agenda cheia dominarem o estresse, construir saúde, resiliência e alta performance? Essa pesquisa ela se deu em 4 partes. A primeira parte foi mapear nos últimos 5 anos quais eram os problemas que pessoas de agenda cheia enfrentavam, como burnout, ansiedade, depressão, overthinking, excesso de pensamento. Então eu compilei quais eram as maiores dores, problemas de saúde e desempenho profissional. Segunda fase dessa pesquisa foi entender padrão de comportamento, ou seja, o que essas pessoas estão buscando e do que elas estão fugindo. E percebe que existe uma tentativa, um movimento de diminuir essa hiperconectividade que a gente está tendo. Pessoas querendo comprar celulares mais analógicos, morar e fazer atividades mais perto da natureza, práticas de jejum, coisas mais naturais e menos conectadas. E isso não é, nossa, as pessoas estão fugindo da tecnologia. Não, é só uma busca de restabelecer esse equilíbrio biológico que a gente perdeu a mão. E a terceira fase foi cruzar com os dados do método biologia do estresse, daquela pesquisa que eu venho fazendo nos últimos anos. Baseado nesses 3 pilares, o 4º pilar foi projetar as tendências para 2026, que são usar o estresse como ferramenta. Então o estresse, ele deixa de ser visto como uma coisa ruim, porque o estresse crônico é ruim, mas quando a gente usa ele como ferramenta de construção de resiliência e alta performance, isso se torna um superpoder. O movimento, o exercício físico deixa de ter um papel estético apenas e se torna uma grande ferramenta de regulação do sistema nervoso central, ajudando a colocar para fora como válvula de escape o estresse ruim e construir resiliência física, mental e emocional. Recuperação, ajuste dos ritmos circadianos e do sono como estratégia de alta performance. Em 2026, uma das grandes tendências é o descanso e o sono deixar de ser olhado como um mero descanso e ser visto como uma estratégia de alta performance, porque o sono e o ajuste dos ritmos circadianos aumenta a sua capacidade de ter resultado, desgastando menos o seu corpo e o seu cérebro. E por último, regulação biológica acima da força de vontade. Essas não são modas, são respostas inevitáveis de um corpo que chegou no limite. Se você é uma pessoa de agenda cheia, tudo isso importa para você porque seu corpo está pagando o preço por viver
o tempo em todo estado de alerta. Sua mente está perdendo eficiência. Sua energia está sendo completamente drenada. Sua vida está sendo colapsada e comprimida. Alta performance, ter resultados e sucesso na vida, não deveria custar sua saúde, clareza e presença. Nos próximos episódios, eu vou abrir e aprofundar essa conversa, te explicando cada detalhe com profundidade. Sem motivação barata, sem hackzinho de internet e sem atalhos. Se você quer aprender a dominar o estresse e construir saúde plena, resiliência e alta performance em 2026 e parar de se destruir, acompanhe os próximos capítulos. Porque pessoas de agenda cheia precisam treinar para serem cheias de vida. Vejo você no próximo capítulo. Aqui é o Dredd, a vida é um treino.